Boa tarde a todos, boa tarde a todas que nos acompanham e estão presentes aqui no plenário. Declaro aberta, então, a segunda reunião da Comissão Especial de Inquérito, visando analisar toda a relação jurídica entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a FERSB, Fundação Estatal Regional de Saúde da região de Bauru, desde a sua fundação até a presente data, nos termos do processo 198/2021, às 14 horas e 12 minutos do dia 28 de 8 de 2021. Presentes aqui no nosso plenário, este vereador, o presidente da comissão, o Biratã Castro Sanches, a vereadora Estela Alexandre Almagro, relatora, e os vereadores Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Baceto e Edmilson Marinho da Silva Júnior, membros desta comissão. Também se encontra conosco a nobre doutora Fernanda, que nos assiste através da OAB e acompanha os nossos trabalhos. Como nós havíamos previsto na reunião passada, não conseguimos contato com aquele que deveria ser ouvido, né? E as oitivas seriam provavelmente na terceira semana. Estamos, então, fazendo alguns encaminhamentos a partir de agora, né? E temos aqui sugestão de oitivas, que eu vou pedir para que a nobre relatora possa fazer a leitura desta sugestão, que vai ser considerada por todos os membros, a fim de que possamos deliberar os próximos passos. Vereadora, está com a palavra. Sugestão de oitivas feita pela Secretaria da nossa Comissão Especial de Inquérito. 2 de setembro, 14 horas, José Fernando Casquel Monte, ex-secretário municipal de Saúde. 15 horas, Maurício Pontes Porto, ex-secretário municipal de Negócios Jurídicos. 2 de setembro ainda, 16 horas, Cláudia de Almeida Prado e Piscinos Gavioli, ex-diretora-geral da FERSB. 17 horas, Eliane Colette da Rocha, diretora-geral da FERSB. 3 de setembro, 14 horas, José Eduardo Fogolin, ex-secretário municipal de Saúde. 15 horas, Sérgio Henrique Antônio, ex-secretário municipal de Saúde. 16 horas, Antônio Carlos Garmes, ex-secretário municipal de Negócios Jurídicos. 9 de setembro, 14 horas, Gustavo Russignoli Bugalho, secretário municipal de Negócios Jurídicos. 15 horas, Orlando Dias Costa, na Costa Dias? Orlando da Costa Dias. Secretário Municipal de Saúde. 16 horas, diretores de saúde municipal da gestão atual. 16 de setembro, durante toda a tarde, diretores de saúde das gestões Rodrigo e Gazeta. 23 de setembro, 14 horas, Clodoaldo Armando Gazeta, ex-prefeito. 24 de setembro, 14 horas, Suelen Silva Rosim, prefeita municipal. Nós entendemos, então, que seria uma forma cronológica de conduzir os trabalhos e também queria fazer aqui aproveitar o momento para pedir também novamente à nobre vereadora que faça a leitura de um parecer e a partir deste parecer eu gostaria também que fosse sugerido a todos vocês, se vocês entenderem, se os nobres pares entenderem que esse cronograma atende, caso não atenda, gostaria que os mesmos e as mesmas se manifestassem, caso contrário, nós continuaremos nesse mesmo ritmo. Dentro das sugestões que já foram propostas, eu quero colocar aqui, após a gente ter feito alguma análise do processo de criação da FERSB e também de tudo que envolveu a FERSB nesse período, desde 2011, eu queria também, dentro deste mesmo intento, dessa mesma intenção, convocar as pessoas também que, na ocasião, se manifestaram sobre a FERSB. Inclusive, tenho aqui um documento de um relato do Conselho Municipal de Saúde,
do dia 7 de outubro de 2011, no qual o Conselho não recomendava a criação da FERSP. Então, eu gostaria de passar à nobre relatora para que ela pudesse ler e, a partir da leitura, a sugestão desse vereador para ser examinada por todos, né, seria se poderíamos fazer uma oitiva também com os vereadores, ou pelo menos alguns vereadores da ocasião, um ou dois daqueles que votaram a favor e alguns que votaram contra. Sabemos que alguns já não estão mais conosco, mas seria interessante ouvir, essa é a minha opinião e eu gostaria de ouvi-los, para entender a motivação, a entender a razão pelo sim, pelo não. Claro, cada um tem as suas convicções, mas eu acho importante a leitura desse relatório da comissão para que a gente possa também entender os motivos pelos quais o Conselho não recomendava a criação da FERSP. Bauru, 7 de outubro de 2011. O Conselho Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal 4669, de 7 de maio de 2001, em caráter permanente, como instância deliberativa do Sistema Único de Saúde, no âmbito municipal, tem como uma de suas atribuições discutir os problemas de saúde suscitados pela população e propor medidas para resolvê-las ou atenuá-las. E por isso, em reunião ordinária, realizada no dia 6 de outubro de 2011, nas dependências do Departamento de Saúde Coletiva, com primeiras chamadas 19 e segunda chamada às 19h30, este Conselho, após exaustivo debate e considerações por parte de seus conselheiros e convidados, deliberou em plenária, através de voto dos conselheiros presentes, duas decisões, quais sejam: primeiro, votar a posição do Conselho em relação ao projeto de lei 56 de 2011, que autoriza o Poder Executivo, em conjunto com outros municípios autorizados legalmente, a criar a Fundação Estatal Regional de Saúde do Sistema Único de Saúde Bauru. Nesta votação, a plenária aprovou, conforme regimento, que o Conselho declararia de forma oficial sua posição em relação ao projeto em questão. Segundo, votar qual a posição do Conselho, contrário ou favorável ao projeto de lei 56 de 11, da forma que está redigido, e justificar sua posição. Abertas as votações, a plenária decidiu-se contrária ao projeto, conforme regimento do mesmo. Desta forma, este Conselho se posiciona contra o projeto e ratifica as decisões da Conferência Municipal de Saúde de Bauru, da Conferência Regional de Saúde e da Conferência Estadual de Saúde, que se posiciona contrária a qualquer tipo de mudança na administração de recursos do SUS, que tenha quaisquer indícios de privatização ou terceirização, e solicita a retirada deste projeto da Câmara Municipal de Bauru. Este Conselho entende que essa decisão se deu, porque o Conselho, conforme o início deste ofício, é deliberativo em relação ao que se refere à administração dos recursos do SUS no âmbito municipal e que, portanto, o Executivo cometeu uma falha grave no sentido de enviar o projeto legislativo sem que antes passasse pela instância do Conselho, que, em relação ao SUS, de fato, representa a população no sentido de defender seus direitos, discutir problemas na saúde e propor medidas para resolvê-los ou atenuá-los. 2. O projeto é muito genérico em relação a quase tudo que diz respeito sobre os limites da Fundação. 3. Que por mais que se diga o contrário, este Conselho não consegue ver, de fato, o controle social com garantias de atuação, seja no âmbito de decisões, projetos e fiscalização, se tornando, quando muito, uma mera ferramenta consultiva para, inclusive, referendar medidas, decisões tomadas pelo Conselho Curador, mesmo quando essas medidas forem contrárias aos interesses da população. Sem mais, para o momento, e certos que desta forma deixamos clara a posição do Conselho e as devidas justificativas, renovamos protestos de consideração e apreço. Carlos Alberto Martins, coordenador do Conselho Municipal de Saúde. Muito obrigado, vereadora. Eu gostaria de fazer a juntada desse documento, né? E gostaria de ouvir a opinião dos nobres vereadores e vereadoras a respeito dessa sugestão. Aproveitar também o momento para anexar o
parecer da relatoria da Comissão de Fiscalização e Controle, da qual eu faço parte também, a respeito das contas da FERB também, que eu gostaria de anexar. Pode falar? Com a palavra. Presidente, eu tenho algumas preocupações e eu tenho conhecimento não só do parecer do Conselho, à época, como também das manifestações dos diversos vereadores que compunham essa casa no momento da aprovação do Conselho. Inclusive, tenho concordância com a votação daquele que me representava o meu pensamento político, que já não está mais entre nós, o vereador Roque Ferreira, que se manifestou contrariamente e votou contra durante todo o processo de tramitação. Mas eu quero fazer não sei se alerta é o termo correto, e quero me posicionar contrariamente a que a gente chame e nomine as pessoas envolvidas naquele processo de votação, os contrários ou a favor, ou mesmo os membros do Conselho. E eu explico por quê. Eu tenho muito medo, e eu vou repetir aqui o que eu falei da outra vez, na nossa primeira reunião, e aí me preocupa o fato de que em uma semana de trabalho, a mim particularmente relatora, nenhum documento chegou ainda. Portanto, nós estamos a 60 dias menos uma semana, depois prorrogável por mais 30. Eu quero falar mais uma vez da gravidade do que foi apontado até aqui pela imprensa e também por denúncias nessa casa, em relação à relação contratual e financeira da Prefeitura com a FERSP. E eu penso que se nós nos debruçarmos sobre as razões da criação, e nós teremos oportunidade de fazê-lo, porque consta entre os que devem ser ouvidos, os seus proponentes, né? Eu acho que, em que pese nós termos as nossas particulares razões para entender que não necessariamente as razões são as que se declaram de público, o mais importante para os trabalhos desta comissão especial de inquérito é ter acesso à vasta e farta documentação, que até o momento não começou a chegar. Houve todo um esforço do nosso secretário em trazer para o dia de hoje, ou em qualquer data dessa semana, não só o ex-prefeito Rodrigo, mas também todo o staff envolvido na Secretaria de Saúde e na própria direção da Fundação durante aquele período inicial. Isso não logrou êxito. Eu quero crer mesmo que isso será superado e na próxima semana podemos contar com essas pessoas. Eu tenho muito medo que porque os limites de uma comissão especial de inquérito não são os de uma comissão processante. E eu quero me manter firme na posição de que o acerto da casa foi pela aprovação de uma CEI e não de uma CP, mas quando há indícios inequívocos de problemas nessa gestão, sobretudo de recursos públicos, na gestão da Prefeitura com a Fundação, nesse momento, nos momentos anteriores a esse governo, nós já poderíamos ter partido para uma comissão processante, talvez com a prerrogativa de fazer com que as pessoas de fato venham, digam, e com que os documentos nos sejam ofertados dentro da agilidade que nós esperamos. Isso me preocupa muito. Então, eu quero dizer, primeiro, particularmente sou contra nós envolvermos esse debate teórico. Por quê? Porque ele não logrou êxito. Acho, inclusive, que a análise do Conselho de Saúde tinha toda a razão. Deveriam, inclusive, ter buscado judicialmente derrubar a lei. Porque sem a aprovação do Conselho de Saúde, realmente não se poderia criar uma fundação dessa natureza. Ocorre que está criada. Ocorre que está criada e que desde 2015 muitos contratos feitos estão hoje colocados em dúvida. E é essa relação que nós temos que nos preocupar. Eu tenho conversado muito com muitas pessoas dentro desse escopo, e a notícia que eu tenho é de que o volume a cada quadrimestre é de algo em torno de 15 caixas, 15 volumes físicos. Nós estamos falando de 15 até aqui. Vamos fazer uma conta rápida de quantos quadrimestres, para nós chegarmos a uma conclusão de quantas caixas nós estamos falando. Por que isso me preocupa? Porque
Porque se essa informação é verdadeira, ninguém teve preocupação em gestão nenhuma de digitalizar essa documentação que nos poderia chegar agora de uma forma muito rápida. Nós estamos falando de um barracão gigantesco que talvez esse material tenha que chegar para essa casa num caminhão. E é muito sério a razão de ser a criação dessa comissão. Repito, em uma semana eu sou relatora, eu não tenho um único papel para analisar. E após uma semana nós não temos uma única pessoa aqui para ouvir e questionar. Então eu quero dizer que sou contra aumentar, dizer que vamos ter que ser mais duros e inflexíveis em algumas posições da comissão. E quero cobrar qual encaminhamento foi dado, presidente, junto à presidência da casa, quanto à contratação de um perito contábil, porque, a julgar por como esse material foi tratado de 15 até aqui e pelo volume de que nós estamos falando, a necessidade para um trabalho isento e sério é premente, é urgente, é para lá de necessário, para a gente fazer realmente um trabalho sério, focado, dentro do prazo que o nosso regimento interno nos permite para os trabalhos de conclusão dessa CEI. É a minha opinião. Gostaria de falar, vereadora? Sim, boa tarde a todos. Eu gostaria aqui de registrar que eu concordo com as pontuações da vereadora Estela e gostaria de acrescentar o seguinte. Se há alguma dificuldade em nós ouvirmos cronologicamente o primeiro governo lá em 2015, né, e depois na sequência, governo Gazeta, talvez nós pudéssemos inverter a cronologia, porque aqui nós temos a autoridade de convocar o governo atual, né? Então, talvez a gente pudesse inverter, se houver dificuldade, tá? Mas eu acho que é importante a gente começar. E eu acho interessante a gente ter realmente os pareceres do Conselho Municipal de Saúde, né? E como na reunião passada eu já coloquei, e sinto falta aqui, da participação nas oitivas do Conselho Municipal de Saúde. Cronologicamente, o Conselho também vai se modificando. Então, eu acho que aqui, quando a gente fala governo Rodrigo, governo Gazeta, governo Suelen, sinto falta aqui do Conselho Municipal de Saúde e também da Secretaria Municipal de Finanças. Quanto a esse parecer, eu acho excelente, até porque nós votamos recentemente, né, há menos de um mês, um repasse de recursos sem que tivesse sido aprovado do Conselho Municipal de Saúde. Então, se lá atrás tudo se passava no Conselho Municipal de Saúde, né, e hoje não passa mais, eu acho que também é algo importante de nós ouvirmos do Conselho Municipal de Saúde, né? Com relação à FERSB aqui, eu também acho importante que ela esteja sendo ouvida de forma cronológica, né? Lá atrás, depois, eu acho que em vários momentos nós podemos estar ouvindo a FERSB. Acho que é importante a gente fechar ciclos, né? É uma preocupação que eu tenho, fechar ciclos, porque a gente imagina que a relação FERSB e governo, ela pode ser modificada, pode ter sido modificada ao longo do tempo, né? Então, acho que é importante a gente se atentar a isso. E uma outra questão que eu gostaria de colocar é que na reunião passada, eu falei sobre nós convidarmos também o Sindicato dos Contabilistas para que a gente tivesse, da mesma forma que a vereadora Estela pediu um perito contábil, eu falei da gente convidar o Sindicato dos Contabilistas e eu não sei se isso foi encaminhado ou não. Então, eu gostaria de saber também, né, se houver qualquer dificuldade com relação ao Sindicato dos Contabilistas. Foi enviado? Ótimo, porque eu tenho bastante relacionamento lá e eu acho que são pessoas bem prontas, né, para estarem colaborando. Então, a gente pode fazer um contato também, viu, para que a gente tenha. Acho que os ex-prefeitos, eles poderiam ser colocados cronologicamente também. Tá? Não precisa ser prefeito lá no final. Acho que, como a vereadora Estela falou, não é uma comissão processante. Tá?
E eu acho que essa preocupação do porquê foi criada e tudo mais, eu também concordo, né? Eu acho que vereador vota de acordo com as suas convicções, né? Então, assim, o porquê foi criada. Nós temos audiências públicas gravadas, né? Eu já falei, foram anos para se criar essa fundação. Não é uma fundação só de Bauru, da mesma forma que ela foi discutida aqui, ela foi discutida nos outros municípios. Então, assim, se nós formos atentar à criação, eu acho que a gente teria que criar uma comissão processante ou uma comissão especial de inquérito só para avaliar a criação da fundação. É muito complexo. Eu acho que o que a gente se propôs a fazer é avaliar realmente, estudar e procurar problemas que possam estar acontecendo nos contratos da Prefeitura com a FERSB. Eu acho que a gente tem que focar muito nisso, senão nós não fechamos nada. A gente se perde no meio do caminho, né? Então, era isso que eu gostaria de colocar, né? E tenho também essa preocupação de nós demorarmos muito para começarmos a receber documentos e para começarmos também a ouvir as pessoas, né? É uma preocupação que tenho realmente. Era isso. Muito obrigada. Eu tenho uma sugestão para fazer também sobre isso. Eu acho que seria interessante, viu, Júnior, que nós oficiássemos o executivo. Em qual sentido? Nós fizemos uma ampla lista que contempla toda a necessidade que eu, particularmente, tenho como relatora, pela responsabilidade que tenho, e foi da concordância dos vereadores, aquela lista imensa de documentos. Supõe-se, é o que eu imagino, né? Estamos no ano 2021. Eu imaginei que nós estávamos falando de alguns pendrives, de alguns arquivos digitais. Quando eu tenho notícia que nós podemos estar falando em algumas centenas de caixas que pode já ter sido tomado por traças, por umidade, a gente sabe que tem alguns próprios municipais que quase o secretário corre o risco de se afogar, se for período de chuva. Então, nós estamos falando de 15 para cá em um arquivo físico. Então, a garantia, a integridade desses documentos é muito grande, muito importante. Eu soube, en passant, que teria sido solicitado mais prazo. Chegou oficialmente isso? Eu soube porque a gente anda, a gente conversa, e a gente que está com a tarefa de investigar, de analisar, tem que andar. Se há qualquer possibilidade de que esse prazo para a chegada desses documentos ultrapassem essa semana, eu gostaria que a CEI, que a presidência reportasse ao executivo, à prefeita, e nós nos disponibilizássemos aqui. Ela cria uma sala de trabalho para esta comissão, dentro do espaço onde esse material esteja guardado. Para isso, eu considero mais do que necessário que aquele meu pedido seja para ontem do perito contábil e que nós possamos nos dirigir. Nós não temos nem onde guardar 200 caixas de papel. E aí eu não sei se vão fazer cópia dessas caixas de papel e vão fazer mais 100 caixas de papel. É tão surreal, em pleno ano 2021, que se isso for fato, eu deixo essa sugestão. Então, viu, Júnior, que a gente oficie, que a gente mande um ofício para a prefeita, é físico. Estamos falando de quantos volumes? Porque nós fizemos mais de 30 pedidos de documentos que eu considero essenciais, todos eles. E eu imaginava que nós estávamos falando de pendrive. Como não estamos, se realmente isso está em um determinado lugar, se não está, se esse material pode ser colocado, que nós possamos ter uma sala de trabalho e acesso a isso, imediatamente. Porque me preocupa muito que seja pedido depois mais uma semana, mais uma semana, mais uma semana, e daqui 20 dias, chega 200 caixas de papelão aqui, vereadora Chiara, para a gente se debruçar quase 30 dias do fim do prazo. Então, assim, é muito preocupante para mim, como membro e como relatora. Então, eu deixo essa cobrança. Se o presidente da casa já providenciou
a contratação desse perito contábil e que a prefeita possa nos responder quanto a essa questão da documentação e essa eventual sala de trabalho, onde nós possamos ir ao material, ao invés de ficar sentado aqui mais 30 dias, esperando que esse calhamaço venha até a gente. Nada? Bom, deixa eu só pontuar algumas coisas. Nós entregamos já à comissão os contratos. Então, os contratos já são um start. Para a gente entender esses contratos, na primeira reunião já foram entregues os CDs, né, que nós recebemos dos contratos entre a Prefeitura e a FERSB. São os contratos ou são os convênios? Contratos. Convênios, né? Convênios. Será, presidente, isso foi encaminhado onde? Aqui. Não, mas no grupo da SEI, de trabalho da SEI? Não. Está entregue no processo. Então, aí eu vou fazer outra sugestão. Todos os documentos que chegarem sejam digitalizados e compartilhados aqui. Ou a gente já seja avisado imediatamente, porque essa semana, para mim, toda a discussão do grupo está se dando no grupo de trabalho criado exatamente para isso. Os processos da Câmara, eu acho que é um bom start para a gente começar a trabalhar. Porque nos processos da Câmara, nós teremos lá os valores a serem repassados, sim, as reuniões, sim, se eventualmente aconteceram ou não aconteceram, estão no processo da Câmara, né? Em que momentos se deram. Eu acho que a gente consegue, inclusive, Estela, começar a planilhar quais são os momentos que nós temos contratos firmados da FERSB e a Prefeitura para a gente verificar ali, inclusive, os encontros de contas, se fechou um para depois abrir outro. Eu acho que esse material, ele está digitalizado, é isso, né, Augusto? Ele está digitalizado no... Isso. Desde 2015 já eram. Ficou meio susto, né? Até porque se esse volume de material for esse mesmo, impossível a gente fazer esse trabalho em 3 meses. Né? Então, eu acho que a gente pode estar organizando o trabalho de uma maneira diferente. Né? A gente organiza esses momentos, sim, que tem ali um contrato e a gente vai pegando os fechamentos, senão nós não vamos dar conta de fechar isso. Certo. Bom, os contratos para a primeira análise já estão à disposição, vocês podem ter acesso a eles. Quanto ao contabilista, vereadora Estela, nós concordamos em contratar um perito. Por sugestão do vereador Meira, um convite também deveria ser feito ao Sindicato dos Contabilistas. A senhora, perdão, desculpe, eu tinha falado com o coronel antes da senhora se pronunciar, por isso que eu cometi esse gafe. E sugerir, justamente para evitar gastos aqui da Câmara. Então, a nossa preocupação é que esse profissional não tenha, como é que eu vou dizer, não tenhamos, de fato, o retorno que esperamos. Quando vem alguém, a gente poderia, naturalmente, cobrá-lo a partir da contratação de um perito. Seria ideal que a Câmara tivesse alguém nesse... Presidente, com todo respeito, a Casa não pode devolver 1.800.000 do 12º para o Executivo para resolver uma questão de fome e de alimentação da cidade e ficar com dó ou com pena de gastar para um técnico. Nesse momento não pode. Não, é tarefa do Legislativo. Não, eu acho que não foi essa. Não pode. Não foi essa. Inverter o papel do Legislativo. Não foi esse o sentido, vereadora. O sentido é de dar transparência. Se podemos não gastar, não gastamos. Se podemos gastar, gastamos. Seria apenas uma maneira de dar... Eu quero voltar para o pedido inicial que nós votamos, discutimos naquele momento. A sugestão da vereadora Chiara de convidar é no mesmo sentido que nós temos aqui a OAB. Sim. Eu não concordo em nós transformarmos esse pedido formal, objetivo que eu fiz, de um perito. E quando eu digo um perito, significa que um profissional que já desenvolve com a isenção necessária para atuar em processos do Poder Judiciário, inclusive. Nós não podemos desenvolver um trabalho como esse, com todo respeito ao Sindicato dos Contabilistas e a todas as outras entidades, não pode ser por voluntariado.
não pode ser por uma indicação de um coletivo que nesse momento é uma diretoria, que também tem as suas posições políticas, também tem os seus vínculos. Eu estou falando de um profissional juramentado. Estou falando de um profissional contratado com o atributo específico de analisar esses documentos com a responsabilidade que um perito tem. O pedido foi Quero manter esse encaminhamento, o pedido foi independente feito. do sindicato. Exato, o pedido já foi feito. Mas não tem nenhuma resposta. Você pode falar ali no microfone, secretário? Já foi feito o pedido. Nós estamos falando a mesma coisa. O pedido já foi entregue para a presidência da casa, mas não tem uma resposta ainda. E caso seja aprovado pelo presidente, ele vai para o procedimento padrão de contratação, que passa pela diretoria administrativa, cotação de preço. Então, assim, para ser sincero com a comissão, a probabilidade de ser contratado um profissional em 3 meses é muito, muito curta, é muito baixa. Acho que nós temos que verificar do ponto de vista legal. Aliás, no outro pedido que eu faço, eu vou reafirmar, eu pedi que o assessor financeiro da casa e jurídico da casa acompanhe todas as reuniões, sejam diligências, sejam oitivas, sejam reuniões de trabalho, mas que a figura do nosso assessor jurídico da casa e do assessor financeiro constantemente nos trabalhos dessa SEI. Essa é uma SEI que tem um viés administrativo, tem um viés político, que é uma casa política, mas o conteúdo jurídico e financeiro, contábil, por trás dessa relação que nós nos apresentamos para investigar, é muito sério e muito complexo. Isso é muito importante. São 2 ausências que eu sinto nesse momento, por exemplo. A simplificação desse processo, ou se há outros mecanismos, nós poderíamos já ter dialogado, acho que no curso da semana, acho que temos que fazer isso urgentemente com o presidente amanhã, presidente jurídico, para encontrar um mecanismo. Qual é o mecanismo que a gente pode buscar para simplificar esse processo e garantir que nós tenhamos a presença desse profissional nos trabalhos da SEI. Olhem o volume de material que eu estou falando, e não se trata de abrir mão. São todos documentos necessários, que são documentos que apontam para essa relação, independente das gestões que passaram pela relação aí com a FERSB. Nós vamos fazer o pedido, então, formalmente, através de ofício, né? Acho que já deve ter até, já foi feito. Vamos fazer, então, a solicitação, fica o encaminhamento aí da vereadora para solicitarmos a presença em todas as reuniões, que também já foi feito, inclusive. Vamos cobrar a presença deles, tudo isso nós já falamos e já demos o início. Então, vamos cobrar. A senhora falou da rapidez na devolução dos pedidos que fizemos. Isso vai ser cobrado. Vamos fazer um ofício cobrando essa agilidade também. A nós interessa ouvir os conselhos, claro, cronologicamente, como a vereadora Chiara citou, mesmo que quando você tem vários prefeitos que trabalham em sincronia para criar uma fundação, e hoje eles mantêm uma relação de assessor e secretário, é muito preocupante também que na ocasião da aprovação dessa lei, eles estivessem em cidades diferentes. Isso é uma preocupação, isso é grave. O prefeito de tal cidade e da cidade daqui estarem juntos hoje de uma forma bem coesa. Isso aí precisa ser entendido, só isso. Não estou querendo fazer nenhum tipo de ilação, mas isso precisa ser entendido, né? Mais um encaminhamento. Eu acho que é interessante, a senhora citou sobre termos um espaço na prefeitura para que a gente possa analisar os documentos. Eu acho interessante. Eu não sei os demais vereadores o que pensam. Não sei. Eu gostaria de complementar esse encaminhamento, se nós pudéssemos tirar como uma diligência dessa comissão. A presidência poderia se reportar ao executivo e nós fazermos uma diligência amanhã, segunda de manhã, eu por mim iria amanhã. Uma diligência da comissão em loco, nos locais onde esses materiais estão armazenados, para que nós já saibamos já a quantidade, o volume, para a gente poder pontuar, inclusive lá,
Tenho dúvida, por exemplo, onde está tudo na finanças, porque eu sei que tem que seguir depois da FERSB para a Secretaria de Saúde vai para finanças e jurídico. Onde que está armazenado? Tem coisa na saúde, tem na finanças, tem no jurídico, em mais de um lugar? Eu acho que uma diligência dessa comissão poderia permitir que nós saibamos de que volume estamos falando e onde que esse material está. Eu acho que, boa tarde a todos, seria, igual a vereadora falou, se é centenas de caixas desse jeito, eu acho que seria interessante a gente ir até lá para registrar, né, a quantidade, entender mais ou menos, para ter aquela visão, porque eu acho que ficaria difícil, né, nós vereadores, durante esse prazo, analisar essas centenas de caixas. Então, eu acho que exatamente, se não tiver alguém profissionalmente para analisar essas caixas, eu acho que, com toda a inteligência que tem essa comissão, os vereadores, respeito todos, mas se realmente tiver 100, 200 caixas, pode ser, não vai adiantar só a inteligência. Eu acho que isso daí é trabalho para quem conhece mais do assunto, eu acho, né, para ver isso. Mas eu acho que seria interessante a gente já ir lá nesses lugares e deixar registrado pelo menos as quantidades de caixa, de página, de todos os papéis que tem, até porque hoje em dia a gente não pode duvidar de mais nada, né? Se tem 100 caixa, amanhã eu já não sei. Presidente, nesse sentido, eu acredito, posso estar enganada, mas eu acredito que esses processos estejam arquivados no arquivo do jurídico. E é um arquivo monstro, bem robusto. E acho que nós não temos qualificação para estar mexendo nesse arquivo. Então, eu acredito que, se for exatamente isso, e acho que a gente vai constatar na visita, já levar um encaminhamento também para a Secretaria, no sentido de que disponibilize alguém da Secretaria habilitado em mexer nesse arquivo, né, para que a gente não faça, né, um trabalho aí que depois gere um problema no próprio jurídico, né? Então, eu gostaria só de deixar esse encaminhamento. Se for lá, da gente já levar uma solicitação. E já requisito que a gente leve junto a TV do Legislativo, para filmar todo o processo de permanência nossa nessa diligência. Doutora Fernanda, quer fazer uma pontuação? Só para organizar, pelo que me recordo, o requerimento de documentos são vastos, são vários documentos. Eu acho que parte deve estar no jurídico, mas se me recordo, havia escalas de trabalho, questões outras que talvez não estejam no jurídico. Me parece que vai precisar que verifique o que está em cada local. Não acredito assim que esteja num único local tudo que foi solicitado. Porque situações de pagamento, notas de pagamento, empenho, vai estar na finanças. Né? Contratos e outras situações, possivelmente nos processos administrativos do jurídico, mas escalas de trabalho, prontuários, ponto, quem foi, quem não foi, como foi, vai estar nos departamentos da Secretaria de Saúde, presumindo essa organização. Então, eu acho que a diligência de, primeiro, que identifiquem aonde está o quê, para que vocês possam constatar aonde está o quê. Porque, como a prefeitura ela não é centralizada num único prédio, e nem mesmo uma secretaria, às vezes, é centralizada num único prédio, imagino que isso esteja espalhado. Também achei que estivesse digitalizado, porque no site a gente observa balancetes digitalizados. Imagino que o fechamento deles tenha sido através de sistema. Portanto, o lançamento manual disso pode incorrer muitos erros, né? Porque a Fundação também se reporta ao Ministério Público, também entrega documentos ao Ministério Público, que também recebeu esses documentos. Então, não acredito que o Ministério Público tenha recebido caixas. Então, acho que está precisando, talvez, estreitar essa informação. Será que são todas essas caixas? Ou elas estão em físicos, mas já também estão virtual? Porque, muito embora esteja virtual, deva se guardar também por um período físico. Mas só para explorar isso, viu, vereadora? Porque me parece, não acho crível que não esteja digitalizado isso. Não é possível por conta de muitos órgãos avaliando.
Eu, há algum tempo dentro da máquina pública, as coisas mais incríveis acontecem. Mas temos que lembrar aqui, vereador Bira, isso é algo que eu apurei para constatação de volume. E quando a prefeitura não consegue cumprir em uma semana o envio de relatórios, e nós não estamos pedindo as 400 caixas, 1.000 caixas, 200 caixas, que essa aí não é uma auditoria. Nós pedimos relatórios disso. Agora, se já há uma movimentação de dilação de prazo, eu não sei se fomos entendidos, porque tem coisas que as pessoas não entendem, outras fazem de conta que não entendem para ganhar prazo. Não é? Como isso me preocupa, eu acho que é bom fazermos para ontem essa diligência, seja digital ou físico, oxalá que esteja digital. Também, isso era um outro apontamento que eu ia fazer, que é a segunda diligência que eu gostaria de propor, que é a visita aos 2 ministérios públicos, o da Cidadania e das fundações, até porque eu, que sou relatora desta comissão, antes da aprovação desta comissão, ofertei representação que ambos os promotores iniciaram diligências. Então, algum tipo de trabalho também já está acontecendo lá, e eu acho que seria importante que nós estreitássemos os procedimentos que está sendo adotado. Nós não vamos nos imiscuir no trabalho do MP, como eles também não no nosso, mas eu acho que seria de bom tom que uma segunda diligência, ou invertidamente, primeiro essa, vamos até os 2 ministérios públicos, que está no mesmo prédio, que a gente solicite uma reunião entre esta comissão e os MPs para que a gente possa dialogar sobre esses procedimentos que ambas as investigações estão seguindo. Presidente, senhora, acho até que é uma visita de cortesia. Claro. Se os promotores pudessem nos receber logo após a reunião agora, é uma visita realmente para a gente dizer, olha, estamos trabalhando lá também, né? Se pudermos contar com alguma informação do Ministério Público, né? Alguma coisa mais amistosa realmente, né? Eu acho que isso seria de bom tom, inclusive, né? Sim, claro. Porque eu acho que um soma o trabalho do outro, né? O Legislativo e o MP. Então, eu acho que pelas outras comissões que participei, que nós mantivemos uma relação, foi sempre muito pronto, assim, em nos receber e assim, conversar. No envio de documentos, nem sempre, mas a gente entende que algumas coisas são sigilosas realmente, né? Eu sugeriria que a gente já fizesse isso. O Guilherme, que costuma fazer os agendamentos, nós poderíamos já consultar. Eu gosto do encaminhamento dado agora pela vereadora Chiara. O que pode ser feito agora não precisa ser feito amanhã, né? Se os promotores pudessem nos receber, eu, particularmente, terminando os trabalhos aqui, nós poderíamos nos dirigir todos ao do MP. Guilherme, você pode fazer isso para a gente? O promotor das fundações e o promotor da cidadania. Inclusive, diga a ele que não é a Liga Extraordinária que vai lá, é só a Comissão Especial de Inquérito. Bom, eu acho que ficou, então, os encaminhamentos estão dentro daquilo que você já tinha feito. Algumas coisas nós vamos ter que cobrar novamente, né? Acredito que estamos dentro do caminho. Esperar o resultado aí, Guilherme, do agendamento. Podemos mais algumas colocações? Você podia tentar fazer o contato já com o MP, que se eles puderem nos receber agora, a gente gostaria de encerrar os trabalhos e nos dirigirmos coletivamente. Coisa rápida, 4, 5 horas do tempo deles. Meu Deus. O encaminhamento que a doutora Fernanda fez seria da nossa parte também, né? Localização. E o vereador? Vamos pedir um ofício e fazemos.
socorrer tem cumprido, né, da diligência da casa, para a prefeitura, quanto que nós podemos? Amanhã cedo? Na prefeitura? Não, na prefeitura, Não, ele também. Ele já vai fazer a mesma coisa? Aí alguém recebe o jurídico, nas outras diligências foi assim, ele mesmo marca. Diligência é mais fácil ele marcar do que no ofício, porque senão eles respondem. Que o ofício vai entrar no protocolo, né? Entendi. Se ele antecipar o assunto, a prefeita mesmo pode fazer essa viagem. Amanhã eu tenho agenda lá, tenho um... Não, mas aí eu também chamo o secretário. A gente já informa que vai ser uma visita. Vamos lembrar que não é uma visita de cortesia chefe da prefeitura, né? Uma obediência não. Se não receber uma palestra ao longo dos olhos, não pode falar sobre Isso será lembrado. A natureza da eleição será lembrada. Isso é importante. A gente vai acompanhar então a sugestão, né? Podemos suspender. Podemos suspender. Podemos suspender então a sessão um pouquinho, Marcelo? Vamos suspender. Obrigado, Camila. Valeu. Declaro suspensa a sessão Declaro suspensa a sessão às 14 horas e 58 minutos. Sorry. Estamos retornando então à reunião às 15 horas e 11 minutos, já com a deliberação de que estaremos enviando e-mails aos promotores, visto que não é possível fazermos uma diligência ou uma visita imediata ao Ministério Público. Então, vamos aguardar o retorno através dos e-mails que vão ser encaminhados. E os demais encaminhamentos já estão em mãos do Augusto. Mais alguém gostaria de fazer alguma ponderação? Mais uma vez, obrigado, doutora Fernanda, obrigado aos vereadores e vereadoras, ao público presente, TV Câmara, todos aqueles que nos ajudaram aqui, os servidores da casa. Muito obrigado. Estaremos então encerrando às 15 horas e 12 minutos, não havendo mais nada a tratar. Uma boa tarde a todos. Deus abençoe.